Volta e meia a gente fala como é importante compartilhar coisas boas. E conhecer a música erudita é uma delas. Então queremos fazer um convite muito especial. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto fará o concerto Natal Luz nesta noite, com transmissão ao vivo pela TV Clube Band. Essa voz primorosa se apresentará com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto no grande concerto natalino. Isabela tem apenas 24 anos e já é considerada uma das principais solistas da região. E não é difícil entender o porquê. Nesta noite ela realiza um sonho: cantar para 3,5 milhões de pessoas. Não é exagero. Esse é o número de telespectadores da TV Clube Band, que transmitirá ao vivo o espetáculo. Dá uma emoção a mais e dá um certo nervoso, assim, você tem que fazer de tudo para ficar perfeito, assim, porque é um momento muito bonito, assim, muito especial. Soprano é uma voz tão aguda ou alta, como se diz no meio musical, que não existem sopranos homens. Júlia Balieiro e Carla Barreto completam um grupo de solistas, que vai apresentar canções que encantam plateias do mundo inteiro. Também fazer parte de um sonho nosso, né? Compartilhar esse momento tão especial com a participação maior, né? Agora dos telespectadores, né? E com certeza é uma emoção diferente. Eu gosto muito, porque desde pequena eu canto aqui com a orquestra, faz 6 anos que eu estou em Ribeirão. E eles me acompanham assim, desde quando eu comecei o canto lírico. Já fiz alguns concertos de Natal, então eu fico muito feliz, principalmente porque nesse ano eu me formei aqui na USP de Ribeirão Preto. E é como se fosse uma comemoração assim de formatura mesmo, encerra uma etapa muito importante da minha vida. Mais de 120 profissionais estão envolvidos neste evento que promete ser um marco para a cultura e o lazer do município. No repertório, composições consagradas da música erudita e interpretações inspiradoras de canções clássicas do Natal. Um coro de 60 vozes engrandecerá o show da Sinfônica. A participação e o apoio que isso dá também para a Orquestra Sinfônica também é um recado de que a sociedade precisa estar junto com as atividades de cultura e as atividades de arte. Então, é muito importante e é muito gostoso estar participando de uma atividade que congrega bastante gente, né? Isso é bastante salutar. A Sinfônica é considerada a mais antiga orquestra brasileira com atividades até hoje. Quem já fez ou faz parte dessa história acredita que a associação musical é um ícone da cidade, um patrimônio de valor inestimável, responsável pela construção humana. Uma cidade que já tem o Teatro Pedro II, né, e que não pode deixar de ter uma orquestra desse nível, uma orquestra por onde já passaram grandes maestros, grandes solistas, inclusive músicos da MPB que já se apresentaram conosco até recentemente. Então, é uma orquestra que é sem dúvida um patrimônio cultural de Ribeirão Preto e do Brasil. 94 anos após a Sinfônica ter dado início às primeiras apresentações, aqui mesmo no Pedro II, a orquestra volta a subir ao palco do majestoso teatro para emocionar e encantar o público presente. É a magia do Natal no resgate à tradição e à cultura de Ribeirão Preto. É música, é beleza, é espetáculo. E esse é o momento que todas essas pessoas vão se reunir em torno de um objetivo, de oferecer para gerações futuras não só a emoção, mas a cultura, o desenvolvimento na formação das novas gerações. O evento é o grande destaque da campanha Natal Luz deste ano, do Sindicato do Comércio Varejista e a Associação Comercial e Industrial. Além de contribuir com a manutenção da associação musical, as entidades desejam que a apresentação sirva para resgatar o glamour do centro histórico da cidade. A ideia nossa é que façamos desse concerto um marco para dezembro, né? Para que a gente volte à época do glamour do centro, né? Trazer pessoas para o centro e acredito eu que isso vai ser muito positivo, vai ser muito bom
e vai valorizar o nosso Natal. Um evento como esse, no Pedro II, no centro da cidade, na época de Natal, leva a gente, movimenta a economia, movimenta a cidade, levanta a bandeira da orquestra, mostra o trabalho que o comércio vem fazendo e a importância do comércio para Ribeirão Preto. O Sincovarp entende que uma cidade forte precisa de um comércio forte. E a cultura, o apoio à cultura, passa por esse processo com certeza. Manter essa tradição não seria possível sem a presença de quem mantém essa história viva: os apoiadores, colaboradores e patrocinadores da orquestra. Precisamos de cultura, precisamos de educação, né? Então nós precisamos ter que se apoiar essas coisas para um mundo melhor. Então a orquestra é um grande exemplo, né, que tem que se manter. É muito importante que perdure uma orquestra de grande importância para a cidade, um patrimônio cultural para todos os munícipes aqui da cidade de Ribeirão Preto. Eu acho que a população de Ribeirão e da região deveriam ter muito orgulho de ter uma orquestra como essa na nossa cidade. Eu acho que é fundamental a gente participar disso, não deixar que isso acabe, porque é tão difícil construir e quando a gente percebe que tem tanta gente lutando para manter, nós temos que dar a nossa contribuição. A Orquestra Sinfônica é uma referência cultural, quer dizer, você mede o desenvolvimento de um povo pela sua cultura, pela sua educação. E a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, ela enaltece, ela engrandece Ribeirão Preto. Então, eu reputo da maior importância Ribeirão Preto, que possui uma USP, que possui tantas universidades. Uma orquestra sinfônica complementa tudo isso. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Integrando a comunidade neste sábado ao vivo. Ao meu lado, o comentarista Vicente Golfeto e no núcleo de jornalismo, o presidente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Cirilo Gomes. Golfeto, a necessidade de Ribeirão Preto em ter uma orquestra sinfônica dispensa comentários, é uma certeza, por isso que a cidade tem que trabalhar. Tem que trabalhar porque a história de Ribeirão Preto é o grande concorrente da cidade. E nós estamos tendo um concorrente que tem sido maior no passado do que o presente. É preciso, portanto, tomar cuidado para a história não ser aquele conjunto de fatos que aponta o dedo indicador para nós sentados no banco dos réus. Essa é a nossa geração. O processo começou muito no passado. A civilização sempre demora mais para chegar, Roberto, do que o desenvolvimento. Mas Ribeirão Preto, quando percebeu que ele estava centralizando o café e por aqui começava a passar o poder político, ele começou, através das suas forças vivas, a construir o binômio educação e cultura. É que educação sem cultura é adestramento, única e exclusivamente adestramento. Foi assim, mais ou menos, a cronologia. Em 1897, criado o Teatro Carlos Gomes, de recursos, capital do café. Enquanto que em São Paulo, em 1916, quase 20 anos depois, é um teatro municipal. Depois nós tivemos, em 1993, o primeiro grupo escolar. Em 1907, o primeiro ginásio do estado de Ribeirão Preto, depois chamado Dr. Leonel Mota, onde por acaso eu também estudei. Fiz o ginasial e o colegial. Aí Ribeirão Preto continuou avançando. Em 1921, soube agora, criou a sua orquestra sinfônica, que eu pensava que fosse em 38. Em 38 foi a sociedade, se eu não me engano, chamava-se Sociedade Lítero Musical. E continuou o processo com a biblioteca do Padre Euclides, porque Ribeirão Preto começou a perceber que, além de educação sem cultura, sem adestramento, uma coisa mais importante, a biblioteca é um instituto de beleza do intelecto. E mais, musa é uma palavra que significa inspiração. Da museu, como decorrência disso, anos depois surgiu o Museu do Café e outros museus de Ribeirão Preto, inclusive esse aí da Praça Carlos Gomes, e mais, a palavra música. Música que, afinal de contas, acaba complementando a cultura e, junto com o teatro
Pedro II, de 1930, ampliou a possibilidade de Ribeirão Preto adicionar a um grande centro educacional o componente cultural. E vamos ouvir agora atentamente aquilo que tem a dizer o presidente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Cirilo Gomes. Presidente, necessidade da cidade saber que tem uma orquestra sinfônica, que tem a importância, vai ser mostrada atentamente para todos nós hoje no grande concerto Natal Luz. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, meu querido, meu grande amigo Golfeto, telespectadores da TV Clube. É um prazer estar aqui. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, tempos atrás eu ouvi dizer que ela era uma entidade invisível. E nada pode ser mais injusto com um ente tão brilhante quanto é uma orquestra sinfônica do que a noção do invisível. Se algo há que possa se chamar de visível é a luz, como o nosso Natal Luz também sugere. A nossa Orquestra Sinfônica é uma instituição que se coloca entre as mais importantes instituições culturais do Brasil, já perto de completar 100 anos de existência e sempre compartilhando com a nossa comunidade, nos mais importantes momentos da história de Ribeirão Preto, o que tem de melhor entre cultura, arte, elegância e beleza. Então, a nossa orquestra é um diferencial de uma cidade que não aceita ser uma cidade igual, uma cidade como as outras. Uma cidade que, ao contrário, deseja ser mais e oferecer, por ser mais, oferecer o que há de melhor para a sua comunidade. A orquestra se propõe a isso, trazendo profissionais, músicos do mais elevado gabarito, sempre integrando seus trabalhos com convidados de reputação internacional. Enfim, é um trabalho que também se estende para jovens, para crianças, nos núcleos de ensino de música. Hoje a orquestra vai estar compartilhando com Ribeirão Preto, nesse momento delicioso que é o do Natal, a esperança de que o ano de 2015, com as suas dificuldades, está ficando para trás e que para 2016 nós temos, através da música, através da arte, como muito bem falou o Golfeto, uma inspiração para este ano que começa, porque ele também se afigura de grandes desafios que precisamos superar. Golfeto, a gente fica buscando na história exemplos para a geração de agora. Você fez um apanhado da história de Ribeirão Preto e em que nós tínhamos a grande importância do teatro, da orquestra e de um alemão que veio lá da Vila Tibério, que trabalhava na Antártica e que pensava música. É isso tudo que a nossa geração pode recuperar hoje à noite, ouvindo atentamente a exibição da Orquestra Sinfônica? Atentamente, exatamente, de maneira atenta. Porque nós tivemos também, é preciso registrar, a 7ª emissora de rádio do país. 6 emissoras de capitais. Sim. Ribeirão Preto já estava começando a ser meio metido a ser capital do interior. Por aqui passava o poder político e, como sempre, onde passa o poder político num país como o nosso, passa antes o poder econômico. Sim. Isso é história, viu, Roberto? Sim. Não adianta a gente querer esconder isso. Não. É uma realidade. Poder político sem apoio do poder econômico é um poder assentado em areia movediça. Mas esse de hoje nós temos que entender o seguinte, um banho de luz espiritual. Não é? A música de Bach é a música que representa a sequência do Evangelho de Cristo como música. Bach é o 5º evangelista, na minha opinião. Ele traduz em sons tudo aquilo que os evangelhos, 4 de Jesus Cristo, que estão no Novo Testamento, acaba traduzindo em palavras. Então, esse é um dado. E Mozart? Mozart é a claridade íntima. Vamos ficar em 2 apenas. Mozart é a claridade íntima e a trilha sonora do capítulo 5 de São Mateus, que são, particularmente, o início, as bem-aventuranças. Qual pode ser a trilha sonora de um dos versículos, quando ele diz assim, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus? Só a música de Mozart. A música de Mozart, quanto mais pura for a pessoa, mais ele entende. Ele transmite do sentimento para o raciocínio. É difícil. Isso nós vamos ter essa beleza hoje à noite lá, para poder captar os sons e transformar isso em beleza. O artista transforma sofrimento
em beleza. Nós, hoje à noite, vamos transformar beleza em prazer físico e espiritual. Afinal, o ouvido é a porta de entrada do coração. Presidente Cirilo, uma das coisas que a gente fica se perguntando é, nós vamos hoje à noite para o grande concerto Natal Luz, a orquestra volta a ser apresentada à sociedade ribeirão-pretana. Não podemos ficar sem a orquestra sinfônica. E o ano que vem, como vai se trabalhar para que esta cidade continue com a orquestra e continue ouvindo e entendendo aquilo que a orquestra representa? A Orquestra Sinfônica tem, todos os anos, conseguido, junto ao Ministério da Cultura, a autorização para desenvolver projetos culturais que podem ser financiados tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, com dedução do imposto de renda. Então, nós temos uma expectativa muito positiva em relação ao próximo ano, porque nós estamos reconquistando a confiança da comunidade de Ribeirão Preto com relação à forma como é administrada a associação musical. Nós temos segurança de que hoje a comunidade de Ribeirão Preto identifica na Orquestra Sinfônica não apenas um ente cultural que merece o seu cuidado, mas na associação uma entidade respeitável e que está tentando se desincumbir com o melhor das suas energias desse valoroso, porém muito difícil encargo que é o de suportar a grande dificuldade que é sustentar a Orquestra Sinfônica. É uma entidade que, como todos sabem, é composta por várias dezenas de pessoas, nem todas são músicos, existem aqueles que fazem parte da retaguarda, na parte de produção, na parte de organização, na parte financeira, etc. Todas essas pessoas trabalham para que a Orquestra Sinfônica, sempre que se apresente, se mostre como essa verdadeira joia que ela é. E nós convidamos a comunidade de Ribeirão Preto para se envolver com a Orquestra Sinfônica, e isso pode ser feito de forma muito simples, através do nosso site, que é o www.sinfonicaderribeirão.org.br, e ali existem os caminhos pelos quais as pessoas podem encontrar maneiras de se envolver com a Orquestra Sinfônica. Nós desejamos que a Orquestra Sinfônica seja cada vez mais o que ela já é na essência, uma orquestra que pertence à comunidade de Ribeirão Preto, que seja a grande fonte de luz no que diz respeito à música na nossa comunidade. Presidente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Cirilo Gomes, obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Professor, para a gente entender, vou pegar aquilo que você falou, se não for verdade, depois você que se vira com a sua afirmação. Certo. Só a música salva, é verdade? É verdade. A Nietzsche dizia claramente, assim, de maneira bem diáfana, que se não houvesse mundo, música, a vida não valeria a pena ser vivida. Friedrich Nietzsche. E quando nós falamos de música, de boa música, certamente, nós vamos lembrar, eu vou me lembrar de alguma coisa do próprio texto sagrado que sempre me impressionou. Então nós lemos lá assim: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus prepara para aqueles que o amam. Bom, eu falei, mais do que Mozart, mais do que Beethoven, mais do que Handel, né? O Messias, mais do que Bach, aí eu falei, mais do que Bach, eu acho que eles continuam produzindo Bach, Mozart, Beethoven e outros, para não ser injusto. E quando nós chegarmos, tivermos essa aventura, nós estaremos ouvindo a música que continua sendo produzida e que nós ainda não ouvimos, porque não merecemos, de todos esses gênios. E esse é que é o grande dado, né? Porque a realidade é que nós somos muito aquilo que nós já fomos. Passado não é o que passou. Passado é o que fica, Roberto, do que passou. É aquilo que nós pensamos que passou, mas está dentro de nós, e a qualquer momento nós podemos pegar o passado e dizer, por enquanto, você está nos superando no presente. Mas agora nós temos como meta superá-lo, porque a nossa vida tem que ser um constante devir. A vida nossa, inclusive das cidades e de Ribeirão Preto no centro, deve ser superar-se, não cuidar dos concorrentes.
Nosso concorrente é o nosso passado. Difícil de ser superado. Perfeitamente. Golfeto, boa tarde a você. Obrigado pela presença no Jornal da Clube e até à noite no grande concerto Natal Luz. Muito obrigado, Roberto. Até à noite. E não se esqueça que a música está em todos os lugares. Basta querer ouvir. Basta querer ouvir. Esse é o nosso grande dilema. Exato. Ouvir. Ouvir. E não escutar. Perfeitamente. Voltamos até o Teatro Pedro II. Vou falar agora com a Thaisa Pinheiro, que traz as últimas informações do grande concerto Natal Luz. Ô, Thaisa, eu estou olhando aí, estou vendo você. Está tendo ensaio ainda ou já acabou o ensaio? Olha, já acabou, viu? Agora só estão ajustando os últimos detalhes por aqui, né? E o grande concerto desta noite, claro que vai marcar o fim de ano de Ribeirão Preto, porque afinal são 94 anos de tradição, música e muita história. E para quem não puder acompanhar o concerto aqui no teatro, vai poder em casa apreciar o evento com a transmissão ao vivo aqui pela TV Clube Band e também pela Rádio Melody nos 94.1 a partir das 9h15 da noite. E pelo que a gente acompanhou e viu agora há pouco aqui no ensaio, realmente vai ser uma noite linda e emocionante. Zanuelo. Obrigado, Thaís. Uma boa tarde.